Pai do Senhor, meu povo, Deus abençoe. Obrigado você estar aqui com a gente. Obrigado já, Mariana. Pai do Senhor, minha filha, Deus abençoe. Pamela, obrigado também você estar aqui mais uma vez com a gente. Mailanzinho, Deus abençoe todos vocês. Não esquece, já vai chegando a nossa live, vai marcando mais pessoas, compartilhando com mais alguém, que daqui a pouco a gente tem uma palavra forte para cada um de vocês, tá? Sobre propósito, e Deus tem mexido comigo acerca desse propósito, tá? O que é propósito? Você conhece o seu? O que ele muda na nossa vida? O que ele é capaz de fazer na nossa história? Quando a gente entende o propósito, tudo fica mais fácil, galera. Tudo fica mais fácil, tá? Então, rapidinho, chama mais alguém aí para essa live poderosa que nós temos hoje aqui. É um conteúdo bem bacana que eu preparei pra gente aqui hoje, tá? Então, compartilha com mais alguém aqui. Eu tô na fanpage, também tô no Instagram. Então, já marca alguém lá no seu Facebook, aí também no seu Instagram e também no YouTube, gente. No canal Vamos Conversar, tá bom? Então, temos aí nessa transmissão simultânea, nos três, não é fácil, a gente pensa na trabalheira que dá, mas estamos aqui. Tá? Cadê o Samuel? Tô esperando o Samuel, que o Samuel ficou de vir me ajudar aqui na transmissão e não veio. Cantor Dudu, obrigado por você estar aí, mano. Deus abençoe, tá bom? Um abraço a você e todo esse povo de Portugal também. Deus continue abençoando a sua vida. Andrei, Caldeneide. Gente, marca mais alguém, tá bom? Marca mais alguém aí, por gentileza. E compartilha essa live, tá bom? No mural de alguém, chama mais alguém. E vai ser bênção para as nossas vidas, tá bom, galera? Então tô esperando vocês aqui rapidinho para a gente começar o nosso conteúdo, que ele é um pouquinho extenso. Creio que nós vamos passar de 50 minutos hoje, tá? Mas tenho certeza que vai ser poderoso na terra para a sua vida. Tá bom, gente? Compartilha com mais alguém. Vai dizendo também de onde você está falando aí, por gentileza. Tá bom? Então a primeira missão de hoje, compartilha essa live com alguém, gente. Chama alguém para receber de Deus essa palavra. Tá bom? Alguém que precisa entender o que é propósito. Tá bom? Então, rapidinho, eu vou tentar aqui, gente, que tá difícil aqui. Compartilhar tudo isso aqui de uma vez não tá sendo fácil. Transmitir 3 programas assim ao vivo tá dando um trabalhão, mas vamos conseguir. Tá bom? Marisa, a paz, Deus abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida. Lyson, que prazer, meu filho, ter você aqui comigo na minha live. Aleluia, que Deus continue abençoando a sua vida, meu filho. Vamos, gente, compartilha com mais alguém rapidinho, chama mais gente para nossa live, que vai ser poderosa na terra, interior de Campo Grande, Itamaracá. Ei, Mailan, só você, cara. Vamos lá, gente, rapidinho, compartilha com mais alguém, por gentileza, e vamos aí para essa live poderosa de hoje. Tá bom? E é poderosa mesmo, tá, gente? Poderosa. Tá bom? Ela vai ser poderosa, vai mudar a tua vida, eu tenho certeza. Assim como tá mudando a minha, eu tenho certeza que vai mudar a sua. Gente, o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Se não tiver, me diga aí, por gentileza, pra mim organizar o negócio aqui, gente. Tá bom? Me avisa aí. Se tá legal, vocês só me dão um toque. Fala, não, pastor, tá legal. E vai ser top. Isso. Leide, obrigado, Deus abençoe. Isabel, Deus abençoe também sua vida. Camila, obrigado, também tá chegando aí. Ana Lu Doces. É Docs ou é Doces? Não sei aqui é o certo. Samira, Deus abençoe, obrigado. Está ok o áudio, obrigado, Pamela, obrigado pelo feedback, tá? Vamos lá, gente, compartilha com mais alguém rapidinho pra gente começar. Eita. Alguém que precisa aprender sobre propósito, gente. Vamos lá, chama esse povo pra live. Que o conteúdo que eu tenho hoje vai mudar a sua vida. Pode ter certeza, gente. Hoje eu tô crentão. Deixa eu só entrar aqui na live. Aldeneide, é pai do Senhor, minha filha. E como é que tá a pracinha? Como é que tá a pracinha aí, minha filha? Manda aí. Está bom sim o áudio, Leide. Tem um grilo aí, tá bem alto. Ai, esse grilo é terrível, minha filha. Esse grilo aqui é tremendo na terra. Ele que canta pra mim aqui. Márcia, obrigado por você estar vindo aqui, Márcia. Também no nosso Instagram, Deus abençoe, Márcia.
Marcia Cecília, que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos lá, gente, compartilha com mais alguém rapidinho, que eu quero falar hoje sobre propósito. Tô sentindo falta de bastante gente ainda, mas vamos chegando. Agora eu compartilhei no meu Face, agora vai chamar mais gente. Vamos lá, gente. Conteúdo sobre propósito. Primeira coisa que a gente precisa entender é que hoje nós vivemos num mundo que as pessoas não sabem o que é ter propósito. Pessoas confundem meta, sonhos com propósito. E aqui é o grande problema quando a gente não consegue entender o propósito. Tudo fica mais difícil. Eu sempre costumo dizer que quando a gente entende o propósito, tudo fica mais fácil, gente. Tudo fica mais tranquilo para a gente poder viver, sobressair e enfrentar. Quando se entende o propósito, a gente aprende duas coisas básicas. Primeiro, eu sei para quem eu faço. Segundo, também sei de onde vem a recompensa. O grande problema hoje da nossa geração são pessoas que vivem emocionalmente frustradas, decepcionadas, ao ponto de não confiar e não acreditar mais em ninguém. E aqui é o nosso grande problema. Quando eu deixo de confiar nas pessoas, eu deixo de confiar em Deus. E quando eu deixo de confiar em Deus, eu me perco no propósito. Sério. Quando eu deixo de confiar na criação de Deus, eu deixo de confiar também no Criador, que criou o ser humano para ser perfeito. Será que você pode entender que Deus te fez para ser perfeito? Deus não fez ninguém, irmão, para viver sofrendo. Deus não fez ninguém para estar vivendo seus traumas, amarrado no passado. Pelo contrário, Deus fez a gente para ser perfeito e ter uma vida abundante, uma vida graciosa da parte de Deus. Mas quando a gente não entende o propósito, a gente patina, a gente sofre, a gente chora, se decepciona, se frustra. Mas quando eu entendo o propósito, tudo vai ficar mais fácil. Então aproveita que você está aí nesse feed, nos comentários também, eu quero que você escreve agora, na sua mentalidade, o que você acha que é um propósito? Diante do seu conhecimento, daquilo que você acredita como verdade, daquilo que você toma para si, o que você acha que é propósito? Qual o sentido do propósito na tua vida? Marca para mim rapidinho, já para nós aqui interagirmos no nosso hashtag Vamos Conversar. Afinal, estamos numa conversa e essa conversa pode mudar a tua vida, a tua história, tá? Sempre é bom conversar. Quando a gente tem alguém para conversar e compartilhar dos nossos conhecimentos, também das nossas dores, isso é libertador, gente. Tudo fica mais fácil, tá? Então eu quero que você coloque aqui rapidinho para mim o que é propósito. Tá bom, gente? Hoje eu não vou conseguir responder todo mundo, que a câmera tá meio distante, o computador aqui só para mim mesmo mandar algumas coisinhas, que senão o programa cai e aí fica difícil depois transmitir, tá? Mas depois eu vou comentar com vocês aí, cada comentário que vocês colocou eu vou responder, tá bom? Mas eu quero que você coloque aí pra mim, gente, o que é propósito na sua visão. Rapidinho pra gente começar a nossa live de hoje. O que é propósito, no seu entendimento, na sua visão, baseado nas suas experiências. O que é propósito? Marca aí rapidinho nos comentários pra gente começar a falar sobre esse tema. Propósito. Como eu disse para você, quando a gente aprende o que é propósito, tudo fica mais fácil, tudo fica mais suave, tudo fica mais leve, tá? Então marca para mim rapidinho. Vilma, obrigado por você estar aqui. Vilma, Elizabeth, também Deus abençoe sua vida. Viviane, que Deus continue abençoando também a sua vida. Eber, que Deus continue também abençoando a sua vida. Obrigado por ter chegado aqui. Aleph, Deus abençoe também. Minha esposa Geomarinha, que também está aqui. Evelyn, Rogério Otiel, paz, meu filho, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Segunda tarefa, comenta aí, por gentileza. Comenta para mim aí o que é propósito diante das suas experiências e perspectiva de vida. Coloca aí rapidinho para a gente respondermos aqui alguns questionamentos acerca de propósito. Primeira coisa que eu preciso entender sobre propósito, gente. Ele é divino ou ele é humano? Propósito é aquilo que, diante dos meus conhecimentos, eu vou em busca, ou propósito é aquilo que Deus libera em mim a capacidade de vivê-los? São perguntas, eu quero que você me responda aí. Boa, Leide. Propósito, eu descobri quem sou eu em Cristo e aceitar o que Ele tem para mim. Boa! Começamos bem, gente. Propósito é eu descobrir quem eu sou em Cristo e aceitar o que Ele tem para mim. Aí fica essa pergunta:
E quem é você para você mesmo? Se nós sabemos quem nós somos para Cristo, eu primeiro preciso entender a minha identidade, quem eu sou, na minha visão, baseado nas minhas experiências, quem eu sou para mim mesmo. Eu só posso conhecer a vontade, o querer e a maneira com que Deus me vê quando eu começo a me enxergar. E isso, irmãos, é bíblico, porque quando eu aprendo a conhecer as minhas misérias, como diz Tiago, ou seja, autoconhecimento, quando Jesus diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, fazer um autoconhecimento também de quem você é, para poder seguir a Cristo. Tudo isso precisa e depende de você conhecer quem você é. Valdecir Duarte, propósito é entender quem somos em Deus. Boa! O Edber está dizendo assim que é aquilo que eu faço com o objetivo sem perder o foco. Boa também, glória a Deus por isso. Gente, a primeira coisa que eu preciso entender sobre propósito. Propósito, se a gente for olhar no nosso dicionário da língua portuguesa, nada mais é que um desejo ou um objetivo. Mas quando eu olho para a nível Bíblia, o que é propósito, eu preciso entender que é ter razão ou sentido em alguma coisa. E quando eu entendo que eu preciso ter uma razão de ser, e essa razão de ser é conhecer a minha essência, conhecer o que eu fui ou para que eu fui criado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é por que é que Jesus te criou, por que é que Deus te fez. A segunda coisa sobre o propósito é eu entender o sentido. Não é o quanto eu chego, não é o quanto eu conquisto, mas é como isso faz bem para mim. Então eu preciso entender essas duas coisinhas básicas acerca de propósito. A Rosane está dizendo que propósito é tudo aquilo que Deus designou para mim. Boa também, não tem... Cada resposta de vocês aqui é top, gente. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Boa! Isso na língua portuguesa é ótimo, Rogério. Mas estamos falando sobre propósito divino. Propósito é você deixar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Boa! Mas eu quero perguntar para você, Ana. E você? Será que Deus quer que você viva uma vida mecanicamente naquilo que Ele simplesmente te colocou para viver? Ou quer que Ele também quer que você aprenda a fazer escolhas assertivas diante do propósito dele, que você também desfrute aquilo que você também acha que é importante para você? Sabe, gente, a gente vivemos um mundo em que as pessoas, por não saberem de propósito, vivem uma vida sem escolhas, não conseguem entender a maneira de viver a vida em Deus. E vivemos apegados a quê? Aquilo que é um Deus tirano, ou eu faço a vontade de Deus, ou Deus me pune por não fazer a vontade dele. As pessoas também têm uma visão errada de Deus quando eu começo a achar que Deus vai agir da maneira com que estou agindo nas minhas dores, nas minhas emoções, diante das minhas dificuldades e inabilidades para lidar com o problema. Mas quando eu passo a entender que Deus, Ele é Pai, e todo Pai está para ensinar, todo Pai está para amar o Filho, eu passo a entender o propósito de uma maneira diferente. Propósito também está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e 26. Veja bem que o livro de Gênesis diz assim, olha, Deus, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Deus olha para tudo que Ele fez, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas aí Deus olhou para uma porçãozinha de barro, criou um bonequinho, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e diz, que você seja a minha imagem e semelhança. Que você seja como eu sou. Propósito. E como Deus é? Alguém que ama relacionamentos. Relacionamentos vai ser uma outra live que eu já estou preparando para a gente poder conversar. Mas eu quero deixar essa coisa bem básica, bem simples para nós hoje. Deus ama relacionamento. Quando eu passo a entender o propósito, eu passo a me relacionar com as pessoas e com Deus de uma maneira diferente.
Sabe por que as pessoas têm dificuldade de aceitar Deus como Pai? As pessoas acham que Deus é um ser inacessível. As pessoas acham que Deus é um espírito que habita lá no universo, intocável, que ninguém chega, ninguém toca, ninguém vê. Quando na verdade Deus está dentro de mim, dentro de você. Ele habita em mim, Ele habita dentro de você. Deus está mais acessível do que essa roupa que você está vestindo agora. Está mais perto do que você pensa. Então quando eu passo a entender de propósito, eu não vou ficar procurando Deus em coisas. Quando eu precisar de Deus, eu olho para dentro de mim mesmo e começo a enxergar Deus dentro de mim. Por quê? Eu sou sua imagem e semelhança. O ruach de Deus, o sopro de Deus está dentro de mim. Logo então eu me torno filho de Deus, próximo de Deus. Eu não preciso de coisas lá fora. Eu preciso simplesmente olhar para dentro de mim e enxergar Deus dentro de mim. Só que aí eu faço uma pergunta bem simples, gente. Como que enxergar Deus dentro de mim numa bagunça emocional que eu estou vivendo no momento? Consigo? Será que eu vou conseguir enxergar Deus diante de tantas dificuldades e problemas que eu tenho comigo mesmo, de relacionamento com pessoas? Aí você pode dizer assim, não, André, eu não tenho problema de relacionamento com pessoas. Muito bem. Você confia fácil nas pessoas? Você tem facilidade de liberar perdão? Você tem facilidade de se aproximar de pessoas e entender o sofrimento delas? São propósitos. Foi para isso que Deus nos criou. Relacionamentos. A Evelyn está dizendo que propósito é quando buscamos sempre oferecer o nosso melhor ao Pai, já que Ele sempre nos deu o melhor, ou seja, o propósito é o nosso relacionamento de forma sincera com Deus. Boa! Também. Muito bacana. Mas aí a gente vamos para a segunda parte do propósito. Logo eu preciso entender que propósito é razão de ser, Gênesis 1:27, e também ter um sentido. Mas que sentido eu estou falando? De que sentido nós estamos tratando? A primeira coisa que eu preciso entender é que existe verdade sobre propósito. Propósito não é, como muitas das vezes nós colocamos e aprendemos dentro da igreja, que é você fazer um voto dizendo assim, olha, Deus me abençoa e eu vou abençoar, me dá, que eu vou retribuir. Isso não é propósito, isso é troca de interesse. Propósito é quando eu faço de bom grado, liberalidade, eu dou sem querer nada em troca. É quando eu abro mão daquilo que eu acho que é importante para mim, mas para ver o outro bem. Isso é propósito. Porque propósito está ligado em relacionamentos, e relacionamento não pode ser somente eu. Eu sozinho não tenho como me relacionar comigo mesmo, isso não é relacionamento, gente. Relacionamento é com a segunda pessoa. Ou seja, eu preciso ter uma segunda pessoa para poder se relacionar. E quando eu tenho essa segunda pessoa para se relacionar, eu tenho contato com outras pessoas, com mundos diferentes, com pensamentos diferentes, com sentimento diferente. Mas eu deixo essa pergunta para você. E você está preparado para enfrentar dificuldades que você nunca viveu? Você está preparado para lidar com sentimentos que você nunca experimentou ou sentiu? Você está preparado para viver situações que você acreditava nunca ser capaz de viver, mas agora está nela, mas também não sabe mais como sair? E aí? É uma pergunta básica para nós hoje, gente, para aprender acerca de propósito. Propósito, algumas verdades sobre propósito. Primeiro que propósito ele é duradouro. Eu não posso chamar aquilo que eu arrumei um emprego, estou hoje ganhando o salário que eu queria ganhar. Isso não é propósito, gente. Tá bom? Isso é objetivo de vida. Você buscou, estudou, trabalhou e está ali naquela posição que você queira. Ou que você acha que é bom. Parabéns para você. Mas aí vai chegar no tempo que você vai se desgastar na sua vida emocional. O problema, aquele salário já não é mais o suficiente. Você vai querer ganhar mais, as contas aumentaram, objetivos aumentaram. Você está querendo tudo agora de uma maneira diferente. Você quer viver coisa diferente. Quando você busca isso, você vai entrar num ciclo, irmãos. Simples, 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 que todos nós caímos. De achar que tudo que eu tenho ainda é pouco. E sabe a diferença de propósito? Quando ele é duradouro, tudo que eu tenho já é o suficiente do que eu preciso para poder viver. É simples. Propósito é isso. Está vendo como é simples? Quando eu entendo o propósito, eu não fico procurando muitas coisas
eu aprendo a dar valor nas mínimas coisas que eu tenho. E tudo que eu tenho é o suficiente para que eu possa viver uma vida abundante e feliz. Coisa simples. Vamos lá. Segunda verdade sobre propósito. O propósito, ele elimina o ego. Deixa eu falar sobre coisas duradouras. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, capítulo de número 22, e o versículo de número 2, Deus está fazendo uma promessa a Abraão. E a promessa que Deus está fazendo a Abraão é: farei de ti pai de uma grande nação. E no capítulo de número 15, Deus promete um filho a Abraão, e quando ele promete, ele está dizendo: olha, e dele descenderá nações, e alcançará gerações e gerações e gerações e gerações e gerações, de maneira que eu e você estamos aqui hoje, pela fé ligada a esta promessa que Deus fez a Abraão. Então, quando eu olho para a questão de propósito, eu entendo que todo propósito ele é duradouro, é para a vida toda, é para a eternidade. Sabe um propósito que é eterno? Você ir para a glória, morar ao céu. Isso é um propósito maravilhoso. Sabe um propósito que é eterno? Você aprender a ser feliz com você mesmo. Para de procurar felicidade nos outros. Porque quando eu procuro felicidade nos outros, eu tendo a me decepcionar, porque eu não tenho domínio, eu não tenho controle nas ações dos outros, mas eu tenho domínio nas minhas ações, eu tenho domínio nos meus sentimentos. Então aprenda a ser feliz com você mesmo. A gente também vamos falar sobre eliminar o ego, porque o propósito ele faz isso. O propósito ele é tão divino, ele é tão poderoso na minha e na sua vida, que ele elimina o ego. Ou seja, a propósito não é você chegar em posição de destaque, não é você chegar em lugares altos e dizer assim: olha, cheguei, conquistei pela minha força, pelo meu raciocínio, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu estudei, me preparei. Não, isso não é propósito. Propósito é quando você chega lá em cima e você vai dizer: eu não sou digno de estar aqui, mas o Pai me colocou. É você reconhecer que pelas suas próprias forças você não chegaria lá, mas só está lá porque o Pai tem um propósito com a tua vida. E quando Deus tem um propósito comigo e contigo, e nós entendemos esse propósito, viveremos coisas grandiosas de maneira que você vai dizer: como foi que eu cheguei? Como é que eu estou vivendo? E quando eu passo a enxergar o propósito dessa maneira, eu não preciso humilhar ninguém, eu não preciso pisar em ninguém, eu não preciso machucar ninguém, porque quem, meu irmão, se encarrega em realizar propósitos é Deus. Propósito não vem do homem, propósito é divino. Lembra de Gênesis 1:27? Propósito é divino. Tá, gente? Propósito não vem do homem. Projetos vêm do homem. Mas a última palavra do propósito vem da boca de Deus. Aprenda isso hoje, tá? Propósito não machuca ninguém. Propósito não precisa ferir ninguém. Propósito, você não precisa puxar tapete de ninguém. Você não precisa querer manchar a história de ninguém. Propósito é quando você tem uma conexão com Deus. E viver não te causa dor, pelo contrário, se torna suave. Isso se torna tranquilo para você. Você aprende a enfrentar os desafios diferentes. Você não olha para a pessoa com raiva do que ela está fazendo contigo ou não. Pelo contrário, pelo propósito que Deus tem com a minha vida, eu passo a olhar a história. Irmãos, quando a gente passa a olhar a história de pessoas, você passa a entender o que ela está sentindo. Às vezes ela não é que ela tem inveja, é porque ela não consegue ou não tem a habilidade de chegar onde você está. Por que ela não tem essa habilidade de chegar onde você está? Porque lá atrás sofreu um evento de dor ou injustiça, ou tem um trauma que traz para a sua vida até o dia de hoje. Por esse trauma e por essa dor, ele tende a querer te parar, ou até mesmo querer frustrar o seu propósito, ou tentar parar você, porque ver você caminhar é jogar na cara dele todas as suas dores e inabilidade de enfrentar o mundo como você enfrenta. Então para de olhar para as pessoas como pessoas, como muitos dizem por aí, problemática, filho de Nabucodonosor, né? Como a gente costuma dizer no meio pentecostal.
Gente, olha para as pessoas nas suas dores. Aprenda a olhar para as pessoas como Deus olha. Deus não olha você simplesmente nos seus momentos de auge, de glória, porque Deus conhece você por dentro e conhece cada dor e cada ferida que sangra dentro do teu peito. Aprenda a olhar as pessoas de uma maneira diferente, assim você vai viver propósitos poderosos na sua vida e nessa terra. Vamos lá. A terceira coisa que a gente precisa aprender também é que o propósito desenvolve em mim habilidades. Habilidades. Escute. Quando eu entendo de propósito, coisas que eu dizia assim comigo, é impossível, não tem como, não tenho capacidade. Mas quando eu passo a entender o propósito, tudo fica mais fácil. Por quê? Deus derrama sobre você ferramentas poderosas para você viver o propósito. Escute, vou repetir de novo. Quando você entende o propósito, ou quando você quer viver o propósito, Deus derrama sobre você ferramentas poderosas para você viver propósitos que você dizia: não sou capaz, não consigo, não é para mim. Te faço essa pergunta: quem disse que você não pode? Quem disse que você não é capaz? Quem falou para você que este propósito não é para você? Não está à sua altura? Quem foi que te disse isso? Para de olhar para o teu passado, para de olhar para a tua dor e olha para Deus. Deus diz: você pode. Você pode todas as coisas em mim. Você pode, sabe por quê? Eu te capacito e farei de você algo que os sábios, os grandes, não vai conseguir entender como, mas eu vou fazer, porque eu achei em você um espaço para depositar o meu propósito. Escute, quando eu entendo o propósito, gente, tudo fica mais fácil. Aprenda, nós não temos habilidade e capacidade suficiente para enfrentar os desafios que a vida nos coloca, mas em Deus Ele coloca em mim ferramentas poderosas para me enfrentar qualquer dificuldade e situações que vierem. Quem lembra de Josué? Eu fico olhando para Josué, gente, de frente para o Rio Jordão e dizendo assim: Deus, Moisés morreu, não tenho capacidade, a promessa acaba aqui, o propósito morre aqui. Aí Deus assim: quem disse? Josué, você vai levar este povo à terra em que eu prometi aos seus pais. Eu fico imaginando Josué dizendo assim: meu Deus, eu não tenho habilidades de Moisés. Aí Deus olha para Josué dizendo assim: eu não quero o novo Moisés, eu quero você, Josué. E o que você precisa, eu vou colocar nas tuas mãos para que você cumpra o meu propósito. É quando Moisés, chegando na sarça ardente, olha para Deus e Deus começa a dizer assim: Moisés, meu povo está chorando, meu povo está clamando, o meu povo está buscando em mim a graça e a misericórdia. O povo está dizendo: Deus, lembra-se de nós. E eu agora estou lembrando e vou te enviar, Moisés, para tirar esse povo. Moisés diz assim: mas quem sou eu? Ou seja, eu não tenho habilidades, eu não tenho poder para isso. E Deus simplesmente diz: mas eu sou o que sou. Ou seja, Yasher, Yasher, eu serei o Deus que você necessite que eu seja. Ou seja, eu serei o Deus que vai te capacitar, eu serei o Deus que vai te mostrar que eu, quando dou o propósito, capacito e coloco coisas poderosas para que você viva. Aprenda, Deus está colocando hoje em você a capacidade que você dizia de não ter. Quando você passar a entender o propósito, você vai ver: meu Deus, por que é que eu perdi tanto tempo achando que eu não podia, quando tudo o que eu precisava estava dentro de mim? Você nasceu para ser perfeito, você nasceu para dar certo, você nasceu para viver propósitos. Guarda isso para você, marca isso se você quiser no seu caderninho, na sua Bíblia, tá? Você nasceu para
ser perfeito. Deus nos fez para ser perfeito. Deus nos fez para ter uma vida abundante. Por isso ele cria o homem e coloca no jardim do Éden, onde tudo que o homem precisa, tinha. Tudo que o homem necessitava para viver uma vida abundante, Deus colocara no jardim do Éden. Ou seja, tudo que você precisa, Deus já preparou, Deus já te deu. Agora o que você precisa entender é não querer que coisas lá fora entre dentro desse espaço de tudo que Deus lhe preparou para viver. E somente assim, quando você entender que o que você precisa está dentro de você, ou seja, está dentro do teu jardim, e esse teu jardim é o teu coração, é a tua mente, eu passo a viver uma vida abundante e uma vida de propósitos. A quarta coisa que a gente precisa entender é que o propósito, ele não pesa, ele vem de uma forma leve. E eu fiz questão de tirar esse texto de Gênesis 22, o versículo de número 2 e 3, quando o Senhor diz assim: Abraão, pega o teu único filho, aquele que tu tanto amas, e ofereça em holocausto para mim no monte que eu lhe mostrarei. E o versículo seguinte diz assim: E Abraão fez como o Senhor lhe ordenou. Por que Abraão vai pegar o seu filho que ele tanto ama, a quem ele tanto ama, esperou, sofreu tanto para ter? Por que é que ele vai colocar e dar esse menino em sacrifício? Porque quando eu passo a entender o propósito, eu passo a entender a maneira com que Deus age. Eu passo a entender a maneira com que Deus me ama e Deus me vê. Sabe por que Abraão vai de uma maneira tão tranquila, tão serena? Porque Abraão sabia quem era Deus. E tudo que Deus estava requerendo não era o menino como sacrifício. Tudo que Deus estava querendo é que Abraão voltasse a levantar um altar. Quando a gente olha para o contexto da história, quando Abraão prepara tudo para o sacrifício, de uma forma suave e leve, tranquila e serena, eu vejo Abraão fazendo tudo isso porque sabia o Deus de propósito a qual ele servia. Deus simplesmente diz assim: não faça mal ao menino. A minha intenção nunca foi o menino, Abraão. A minha intenção foi ter você de volta no meu altar. Aí eu aprendo com essa palavra que existem situações que Deus vai usar para nos revelar o seu verdadeiro propósito. Escute. Deus está criando situações para que você entenda o propósito. Não é que Deus tenha prazer na sua dor, não é que Deus tenha prazer no seu sofrimento. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Jeremias vai dizer: eu sei, Senhor, que o Senhor não tem prazer na minha dor, nem no meu sofrimento, antes no meu gozo. O próprio Jeremias vai dizer, capítulo 28, se me fala a memória: os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz. Pensamentos aqui é propósito. Os propósitos que eu tenho contigo são pensamentos bons, propósitos bons, alegres, poderosos. Não é de dor, não é de sofrimento. Eu só quero que você lembre que você tem um pai. É tudo que Deus quer. Que você lembre que você tem um pai. E quando eu lembro que eu tenho um pai, tudo fica mais fácil, gente. Vamos lá? A gente também precisa entender que propósito vem acompanhado de 3 perguntinhas básicas, bem simples. Pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida, ainda não consegui identificar o que é que Deus quer comigo. Eu ainda não consegui entender o meu estilo de vida. Eu não consigo entender o que está passando na minha mente, na minha cabeça. Tem hora que eu me pego num devaneio, eu me pego numa fantasia. Tem hora que eu me vejo sem chão, sem saída, eu não consigo entender o caminho, eu não sei por onde sair, eu não sei onde está a porta de escape. Aí eu peço que você hoje olhe para dentro de você. A porta que você precisa está dentro de você. A porta que você precisa para passar, para viver a situação, está dentro de você, porque Deus derrama sobre nós ferramentas poderosas para a gente enfrentar os desafios. 3 perguntinhas básicas que a gente precisa entender, gente.
Por quê? Para quem e para quê? Marca aí. Por quê? Para quem e para quê? Quando eu faço as 3 perguntas em cima daquilo que eu tenho na minha vida como propósito, logo você vai descobrir se é um propósito, se é uma vontade, ou se é um interesse, ou se é um sonho, ou se é uma tarefa. São coisas totalmente distintas e diferentes. Para me entender acerca de propósito, eu preciso fazer essas 3 perguntas simples. Elas revelam o propósito. Primeiro, por quê? Por que é que eu estou estudando? Por que é que eu estou na igreja? Por que é que eu canto? Por que eu prego? Por que eu sinto Deus tão distante? Por que eu sinto Deus tão perto? Por que Deus não fala? Por que Deus não responde? Por que Deus tem tanto amor por mim? Ou por que Deus não enxerga a minha dor? Por que Deus não me tira desse sofrimento? É tão fácil, Ele é Deus. Mas aí, quando você pergunta por quê, a resposta logo chega. Porque se Deus te socorrer hoje, você esquece de quem é Deus. Porque se Deus te tirar do teu sofrimento de hoje, você não aprendeu com o sofrimento e com a dor. E quando eu não aprendo com o sofrimento e com a dor, eu logo, irmãos, não terei base ou experiências para poder passar ou viver. Porque a minha vida é baseada em experiência, informações que o cérebro recebe. Isso desde a tua infância, dentro do ventre da tua mãe, seu cérebro armazena as suas experiências, sejam elas boas ou ruins, sejam elas positivas, negativas, sejam elas traumatizantes, ou então memórias que te traz paz, alegria, conforto, regozijo. Eu não sei qual o tipo de experiência ou memória que você traz contigo, mas uma coisa é certa, a forma pedagógica de Deus nos ensinar sempre é a dor. Veja bem que quando um pai não permite com que um filho, às vezes, andando de bicicleta, toma o seu primeiro tombo, você está ensinando o quê? Faça tudo, porque a vida será como andar de bicicleta. Você nunca vai cair, você nunca vai sofrer. Mas quando você deixa ele tomar o primeiro tombo, um raladinho no seu joelho, lá quando ele tiver com seus 30, 40 anos de idade, olhar aquele raladinho dizendo assim, eu me lembro desse dia. Eu caí, mas eu me levantei, tornei a pedalar, aprendi a andar de bicicleta e aprendi a me equilibrar em cima dela. Veja como tudo faz diferença quando eu entendo o propósito. Tem pessoas que caem e não conseguem se levantar. Outras aprendem com o sofrimento, com o tombo que toma, e torna isso como base para que na próxima vez que eu subir na bicicleta eu não caia, eu não me machuque mais. Assim também na nossa vida espiritual. O pecado jaz à porta. O pecado nos cerca. O pecado todo dia bate na porta do meu e do teu coração, dizendo assim, deixa eu entrar. E muitas vezes ele entra inconsciente ou não. Mas o que determina se ele vai ficar ou não sou eu e você, porque Deus me deu o poder de escolha. O chamado livre-arbítrio. É você que escolhe o que quer viver, é você que escolhe o que quer fazer. As escolhas passam por você. Não quero que Deus faça as escolhas por ti. Aprenda, seja responsável pelas suas escolhas e aprenda a fazer escolhas certas e poderosas. Para quem? Eu preciso entender que propósito não está ligado para o meu favorecimento próprio. Para quem? Esse para quem aqui é para Deus. Ou quem não se lembra de Jesus? Eu fico olhando Jesus, gente. Jesus é um exemplo claro de propósito. Por que Jesus vem ao mundo? Responde aí, gente, nos comentários. Por que é que Jesus veio ao mundo? Até parece uma pergunta boba, né? Mas eu quero que você responda aí. Por que é que Jesus veio ao mundo, gente? Para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Se eu não estou vivendo uma vida de abundância, alguma coisa está errada no caminho. Porque Jesus me chamou para ter uma vida de abundância. Então, quando eu entendo, eu fáceis.
Por quê? Porque quando eu entendo para quem, ou seja, eu olho para o Pai, Jesus quando ele trabalha, ou quando ele fala do reino, ele fala, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Qual era o propósito? Alegrar o coração do Pai, fazer conforme o Pai lhe havia lhe ordenado, fazer tudo conforme para que o nome do Pai fosse glorificado no Filho. Então, quando eu entendo de propósito, eu sei por quê e para quem. E quando eu entendo por quê e para quem, aí a gente vai, irmãos, para a terceira fase do propósito, que é a melhor de todas. Então, eu entendo para quê. E quando eu entendo para quê, gente, eu tenho que passar por tudo isso, as coisas ficam mais fácil. Porque a minha recompensa não está na terra, a minha recompensa está no céu. Quando eu entendo e vivo a minha vida para a glória de Deus, eu não espero recompensas desse mundo, pelo contrário, a minha recompensa virá daquele que me deu o propósito e a capacidade de vivê-los. E quando eu vivo o propósito em Deus, eu entendo para quê desse propósito. Esse para quê existe por quê, gente? Simples. Para te aproximar da essência daquilo que Deus te criou. Simples. Simples e fácil, gente. Para que eu me aproxime da essência divina a qual Deus me criou. E Deus me criou para quê? Para ser sua imagem e semelhança. Esse versículo é muito forte, gente. Quando Deus diz assim, olha, para ser minha imagem e semelhança, é algo muito sério. Mas isso aqui nós vamos falar em outra live. Bora lá. Quando eu entendo, gente, acerca de propósito, por quê ou para quê, quando eu conheço o meu propósito, isso irá desenvolver em mim habilidades, e o melhor de tudo, para cumprir o meu propósito de forma suave, leve, principalmente, porque o meu propósito está em ajudar pessoas. Propósito não está ligado ao meu ego, à minha conquista própria. Propósito está ligado em ajudar pessoas. Eu quero me tornar médico, mas você quer se tornar médico por quê? Para ganhar dinheiro ou para ajudar pessoas? Eu quero ser um empresário muito rico, para quê? Para você viajar para tudo quando você quiser, ou você ter a capacidade de ajudar pessoas com aquilo que Deus lhe deu. Eu quero ser pregador, mas você quer ser pregador por quê? Para que as pessoas conheçam Deus em você, ou para que você, através do ministério, das ferramentas que Deus te deu, se promova. São coisas bem básicas, bem simplesinhas para a gente poder entender acerca de propósito. E propósito, a minha motivação de ver propósito não pode estar ligada em proposta. Propósito não pode estar ligado em proposta. Senão eu vou cair no erro de Elimeleque. Quem lembra, gente? O livro de Ruth, capítulo 1. Elimeleque não soube enfrentar as dificuldades que estavam sobre a sua vida. Veio uma fome sobre Jerusalém, ou Judá, perdão. Há-se uma dificuldade agora física, porque não tinha mais pão em Belém. Belém, gente, tá? Belém. Não tinha mais pão em Belém. Elimeleque é um sacerdote, Elimeleque está responsável para oferecer sacrifício a Deus, para que se aplacasse a sua fúria. Então a resposta de Deus viesse, o porquê que está tendo tanta seca e fome naquele tempo. Mas Elimeleque troca este propósito de vida para uma proposta de ir para um campo verdejante, num lugar onde aparentemente tudo seria melhor, mais fácil, e sai do propósito e vai viver proposta. E o problema de eu sair do propósito, gente, é que outras pessoas vão se ferir, outras pessoas vão se machucar quando eu saio do propósito. Porque quando eu não entendo o propósito, eu passo a machucar pessoas. Eu passo a ferir pessoas. É como aquele pastor que viveu a vida inteira pregando dentro da igreja, buscando reconhecimento do ministério, mas por não ter, começa a usar os sermões que Deus lhe deu para curar vidas e passa a jogar indiretas e ferir pessoas. São pessoas que, quando estão no ministério, vivem aparentemente para Deus, mas buscando glória humana. São pessoas que, quando vivem por interesse, eles trocam propósito por proposta. São aquelas pessoas que você nunca pode contar. São pessoas que você ajuda, que você confia, que você até prepara elas
mas elas agem por interesse. Quando vê uma proposta melhor, te deixa na mão. Essa história se parece com você? Você já viu isso, gente? É aquela pessoa que você estende a mão, você ora, você busca, enfim, você faz tanta coisa. Mas aí a pessoa no primeiro momento faz o quê? Te deixa na mão. Porque ela não está interessada em viver propósito. Ela está com interesse na proposta. São mais ou menos assim. Filho, vem tomar conta de uma igreja para mim, estou precisando de um obreiro, de alguém que cuide das ovelhas do Senhor. E a primeira coisa que a pessoa pergunta é o quê? Quantos vou ganhar? Qual é a ajuda de custo? Tem casa? Quanto é que você vai me dar? Proposta. Deus não está em proposta. Deus está em propósitos. Quando eu me interesso em cuidar de vidas, quando meu interesse é cuidar de outros, Deus cuida das minhas necessidades. E quem me conhece sabe, gente, fui pregador itinerante por 16 anos. Preguei esse Brasil inteiro e tá aí, irmãos. Tá no Brasil essa live inteira. Pode perguntar para alguém se algum dia eu pedi dinheiro para alguém, oferta para alguém, estipulei preço na pregação. Porque eu sempre entendi que propósito, ele vem de Deus. E se vem de Deus, ele te dá habilidades, ferramentas poderosas para você vivê-lo. Logo, Deus sabe de toda a tua necessidade e é o maior investidor na tua vida. Então você não precisa se preocupar. Faça pelo propósito, não pela proposta. Tá? Pega essa, gente. Propósitos são motivações certas. Porque propósito está sempre em ajudar pessoas. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Patch Adams, do Robbie Williams. Até então ele está no manicômio, gente. Ele está no manicômio, sendo cuidado por um psiquiatra. De repente ele acorda em si, um belo dia, e diz assim, agora eu sei o meu propósito, eu sei para que eu nasci. E vai conversar com o seu médico dizendo assim, me libera, eu preciso viver um propósito, agora eu sei por que eu nasci. E o médico vai dizer assim, não, você não pode, você está sendo tratado aqui, você, em outras palavras, é louco. E ele vai dizer assim, eu nasci para ajudar pessoas. E o médico vai dizer para ele assim, olha, eu nasci para ajudar pessoas. Ele diz assim, bem mal. Ele força essa saída, ele sai, ele vai entrar em que curso, gente? Medicina. Se você depois assiste o filme, Patch Adams, com Robbie Williams. E ele vai se tornar médico. E o mais interessante, ele quase não estuda, gente. Enquanto seu colega de quarto estuda de noite. E quem é que tira as melhores notas? Ele. Robbie Williams. Patch Adams. Baseado em história real, tá, gente? E o melhor de tudo, sabe o que é? Que quando você entende o propósito, tudo fica mais fácil. Você não precisa forçar nada. Deus te capacita para vivê-los. Pega essa, gente. Poderosa. Você se conecta com pessoas e por estar curado, você passa a ser cura para outros. De maneira com que você se conecta com Ele. E quando eu me conecto com pessoas, eu me conecto com o Deus que criou pessoas. E quando eu me conecto com Deus que criou pessoas, eu passo a viver experiências poderosas com Deus. Veja os discípulos quando encontram Jesus, gente. Como é que eles vivem? Como eram as suas vidas e como é pós-vida depois do encontro com Jesus. Totalmente diferente. Porque entenderam o propósito. Deus olha para Pedro, Deus olha para João, olha para Tiago e diz assim, agora vocês não serão mais pescadores de homens. Perdão, não serão mais pescadores de peixes, agora vão pescar homens, almas. Este é o propósito. Ou seja, vou usar a ferramenta, vou usar a experiência que você já teve como base para que você viva propósitos ainda maiores. E qual é? De alcançar vidas. Eu estou levando vocês para um campo desconhecidos, mas com as ferramentas que você tem. E quando eu entendo o propósito, gente, tudo fica mais fácil.
Vou repetir de novo. Quando eu entendo o propósito, tudo fica mais fácil. As pessoas não precisam saber a sua jornada, mas devem conhecer o resultado. Ninguém precisa saber quantas noites você passou em oração, quantas noites você passou chorando, quantas noites você passou sofrendo. Mas as pessoas precisam saber das conquistas que Deus tem lhe dado. Celebre conquista, gente. Pare de se esconder. Não, eu não vou contar nada, eu não vou postar nada, eu não vou falar nada para que ninguém atrapalhe. Gente, a partir do momento que o seu cérebro celebra as suas vitórias, nada mais vai poder apagar isso de você. Nada e mais ninguém vai conseguir tirar isso de você. Porque isso aqui, ó, na memória, está na sua mente, foi para o seu coração, foi compartilhada com Deus. E quando eu compartilho meus momentos com Deus, irmãos, como é interessante. Eu até coloquei aí na playlist de vídeos e filmes que eu coloquei para vocês assistirem aí, tá na minha timeline no Facebook e também no Instagram e também no YouTube. Eu coloquei um livro para você assistir chamado A Cabana. Quando a gente olha para o filme A Cabana, gente, eu não sei vocês, mas foi transformador. Quando eu assisto o filme A Cabana, a gente vai ver a história de um homem chamado Mac. Mac tem um problema com o seu passado. O pai, que viveu uma falsa religiosidade, o espancava, agredia a mãe. Mac vai crescer com todos esses traumas e, para piorar tudo, ainda perde a sua filha. E ele cai numa depressão profunda, numa tristeza profunda, até o momento que Deus resolve convidá-lo para voltar à cabana. Essa cabana era o próprio Mac, gente. E qual era o medo dele? Do futuro, porque ele não sabia como viver com aquela dor. E quando eu não consigo lidar com as minhas dores, com a minha perca e comigo mesmo, eu vou sabotar todas as experiências que Deus preparou para me ver no futuro. E quando a gente assiste esse filme, a gente vai aprender que Mac, quando vai para a cabana, ele vai encontrar Deus, representado numa figura feminina. E quando ele encontra Deus, a primeira coisa que Deus pergunta para ele: Mac, aonde você me deixou? Por que é que você tem dificuldade de confiar em mim? Porque Mac não teve um pai. E tudo que Deus estava dizendo: para onde você vai? Você precisa de um pai. Existem situações que nós só vamos enfrentar com o pai. Existem adversidades que eu só posso vencê-lo com o pai. Só há propósito, irmão, se eu tiver contato com o pai. Lembra do que eu disse? Deus é um Deus de relacionamentos. Quando eu aprendo sobre relacionamentos, quando eu aprendo sobre como Deus age na minha vida, eu vou viver uma vida poderosa com Deus. É como o filho pródigo, quando sai de casa, gasta tudo, dissolutamente. Se nós fôssemos nós, ao agir, certamente deixaríamos ele para lá de fora de casa. Mas o pai da história do filho pródigo está na onde? Todos os dias na porta, de braço aberto, esperando o filho voltar. Assim também é Deus. Nessa noite, olhando para mim e para você, dizendo: filho, você pode até ter se perdido do propósito, mas eu continuo de braço aberto te esperando para te colocar de volta naquilo que eu criei, te fiz para que você viva uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida de esperança, uma vida de relacionamento, não somente comigo, mas também com as pessoas que estão ao teu lado. E as pessoas aqui não são só aquelas que nos fazem bem, não, são até mesmo, como a Bíblia diz, amai os vossos inimigos.